Se você está simplesmente vivendo diariamente, sem você entender o que é que precisa exatamente ser feito, há uma grande tendência a você fazer o que vai acontecendo. E a vida ela acaba ficando bastante desorganizada, porque simplesmente nós não pré-definimos os nossos objetivos. E isso pode acarretar sérios prejuízos. Então, veja bem, saber como definir os objetivos de uma maneira inteligente vai exigir um certo nível de raciocínio e também um certo nível de reflexão. Eu dei uma olhada num autor chamado Ray Dalio. Vocês já ouviram falar? Eu até quero mostrar o livro para vocês. É esse livro aqui, Princípios, né? Princípios Ray Dalio. É o livro que eu estou trazendo este conteúdo e onde ele traz essa reflexão. E o Ray Dalio, ele se tornou uma das 100 pessoas mais influentes, segundo a Times, né? E também se tornou um dos 100 bilionários, segundo a Forbes, do mundo. Então, é um autor com um grande nível de experiência sobre princípios, sobre o nosso modo de viver, sobre os erros, sobre os aprendizados. Então, veja bem, nós precisamos aprender a definir os nossos objetivos com maior nível de discernimento e com maior nível de clareza. Para nós compreendermos isso, eu quero colocar para vocês alguns itens que são os itens colocados nesse livro Princípios, que é o livro do Ray Dalio, tá certo? Então, ele começa falando que para nós definirmos objetivos de maneira clara, o número 1 seria estabelecer prioridades. Então, olha que sensacional a visão sobre estabelecer prioridades. Então, embora em tese nós possamos achar que nós podemos conquistar qualquer coisa, nós sabemos que não dá para ter tudo na vida, né? Isto é um fato, de nós acharmos que nós podemos ter qualquer coisa. E também uma coisa importante é você observar que nós temos muitas opções. O tempo todo nós estamos com várias opções na vida. Mas você definir um objetivo vai implicar em você ter que rejeitar uma outra opção, né? E essa outra opção que você vai rejeitar, eventualmente ela é boa também. Porém, a diferença aqui que nós vamos começar a conversar é que nós vamos entender que se uma opção é muito boa para nós, às vezes ela pode não ser a melhor. Então, este é um dos pontos que nós queremos frisar em relação à definição de objetivos. Então, o que acontece conosco? Com medo de nós rejeitarmos uma ideia boa em prol de uma melhor, nós tentamos alcançar vários objetivos ao mesmo tempo e acabamos conquistando poucos objetivos ou às vezes nenhum. Vocês entenderam o sentido? Então, veja bem, por que é que nós ficamos despendendo tanta energia em muitas direções? Entende? Esse é o raciocínio de você estabelecer prioridades. Como é que você vai definir objetivos claros? Se você tem uma primeira ideia, aquela ideia, inicialmente, ela parece a melhor, ou ela, pelo menos, parece muito boa, e depois você descobre que existe um caminho melhor, existe um ponto muito melhor do que aquele, uma meta muito melhor do que aquela, e ao invés de você abrir mão dessa que é muito boa e seguir na direção dessa que seria a melhor, às vezes a pessoa escolhe as duas. E aí ela fica despendendo, vamos dizer assim, gastando muita energia, fazendo mais que uma coisa ao mesmo tempo. Claro que aqui eu coloquei duas ideias, né? Agora, vocês já viram aquelas pessoas que escolhem 5 coisas. Elas têm dificuldade de optar por uma coisa e fazer aquela coisa muito bem feita. Escolher aquele objetivo e trabalhar aquilo com toda a energia que ela tem. Então, por esse motivo, eu entendo que tantas pessoas falham
nesse ponto de estabelecer prioridades, mesmo antes delas começarem. Entende? Porque nós não necessitamos sentir medo mediante tantas opções, tantas alternativas de sucesso. Porém, algumas vezes nós temos aquele receio de trocar o certo pelo duvidoso. E isso acaba trazendo algum nível de prejuízo para nós. Então, no meio de tudo isso, o que eu entendo? Que é possível se ter muito mais do que a sobrevivência para nós sermos exatamente felizes. Só que para isso nós precisamos estar com os objetivos claros. Para isso nós precisamos fazer uma escolha e seguir com essa escolha, né? Então vocês já viram aquelas pessoas que hoje elas decidem uma coisa, aí amanhã elas vão decidir uma coisa completamente diferente? Vocês já viram isso? Coloca para mim se vocês já conviveram com pessoas assim, ou até mesmo se vocês já foram assim, né? Vocês já viram aquelas pessoas que trocam de objetivo o tempo todo? Será que isso funciona? O que vocês acham? Será que funciona? Por isso, eu entendo que é importante você pré-definir a prioridade e seguir em frente com ela. Defina um objetivo. Se nós formos parar para pensar, né, e talvez valha a pena nós pararmos nesse ponto, eu vejo que esse item ele merece um certo nível de reflexão. Quando você tem um objetivo que está traçado na sua vida, será que quando você joga toda a sua energia naquela direção, as chances de funcionar são maiores ou são menores quando você tem 5 objetivos muito bons e você tem que despender energia para os 5, ou quando você tem um objetivo que é o melhor de todos e você sabe jogar e canalizar energia para aquele objetivo que é o melhor de todos. Então, o que vocês pensam em relação a essa dicotomia?